porque, cara, a quantidade de pessoas negras que, assim, sabe, que são, na verdade, inspiradoras, que são maravilhosas, e, assim, homens, mulheres e... Gente, é muita gente pra gente se inspirar. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse vídeo aqui, compartilha, se inscreve nesse canal, passa nas nossas redes sociais pra dar aquela moral esperta pra gente. E assim que esse vídeo aqui terminar, passa naquele que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal, beleza? Nós fizemos há pouco tempo uma lista com algumas pessoas negras que eram tidas como controversas, como radicais. E aí a gente resolveu hoje trazer uma parte 2 dessa lista. Nosso objetivo também com esse vídeo é instigar vocês a conhecer melhor a história dessas pessoas, né? Porque quando a gente está falando da população negra, a gente está falando de uma história contada através de olhares que não são nossos, né? Através de interesses que não são nossos. Uma dessas personalidades, né, brasileiras que sempre trouxe muita curiosidade para todo mundo é a Chica da Silva. Todo mundo já ouviu falar aqui na Chica da Silva em algum momento aqui no Brasil, né? A Chica da Silva, né, Francisca da Silva, ela nasceu em 1730 no Arraial do Tijuco, onde hoje é Diamantina, né, aqui em Minas Gerais. E ela viveu na época que o Brasil se tornou um grande produtor de diamantes, né? Quando encontraram minas de diamantes, principalmente aqui em Minas Gerais. Ela é filha de um português, capitão das ordenanças, Antônio Caetano de Sá, e de uma africana, Maria da Costa. A mãe e ela foram vendidas para o Manuel Pires Sardinha, um sargento-mor. E o que muita gente não sabe é que a Chica da Silva teve um filho com esse Simão Pires, que foi alforriado. Ela ficou famosa justamente pela relação que ela teve com João Fernandes de Oliveira, que era o contratador dos diamantes, e por ter sido alforriada pelo mesmo logo depois. Então eles começaram uma relação como se ela fosse esposa dele, mas eles nunca chegaram a se casar, né? Então ela era vista como a concubina dele. Com 22 anos, ela foi comprada pelo João Fernandes, o contratador dos diamantes, em 1753. Eles viveram juntos 15 anos, tiveram 13 filhos ao todo, que receberam o sobrenome do pai e boa educação. O que ficou muito conhecido na época é que o João Fernandes atendia a todos os caprichos da Chica da Silva, e o maior deles, um dos maiores, né, é que ela não conhecia o mar. Então ele fez com que ele construísse um açude para ela, para que ela colocasse navios ali, barcos, enfim, para que ela pudesse ter o próprio mar dela, digamos assim, né? Ela vivia numa casa muito grande, uma mansão mesmo. Ela teve escravos que trabalhavam com ela em casa. Só ia à igreja ricamente vestida e coberta de joias, seguida por 12 acompanhantes. E aí contam que muitas pessoas se curvavam ao ver a Chica da Silva e beijavam as mãos dela. E aí é interessante porque a gente conhece a história da Chica da Silva principalmente por duas obras, né? Que é a novela Chica da Silva, da Manchete, e pelo filme que veio antes da novela, né? E a novela quem fez foi a Thais Araújo, como Chica da Silva, e o filme foi a Zezé Mota, que fez como Chica da Silva. Feitos por homens brancos, né? O filme pelo Cacá Diegues e a novela pelo Valcir Carrasco, é um olhar hipersexualizado da Chica da Silva. Ou seja, acham que a Chica da Silva só conseguiu essa relação com João Fernandes, que era o homem mais poderoso da época ali no Arraial do Tijuco, né? Uma vez que ele representava o próprio rei de Portugal. Então imaginam que ela tenha conseguido isso porque ela estava disposta a fazer orgia, porque ela estava disposta a tipos de práticas sexuais que as brancas não estariam dispostas, é porque ela estaria disposta inclusive a maldades como arrancar a língua de uma, tirar o dente de outra e não sei o que, todas essas coisas que ficaram no imaginário popular do que seria a Chica da Silva. Porém, foi interessante pesquisar um pouco mais sobre a história dela, e aí eu encontrei trabalhos da professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, a Júlia Furtado, e ela se dedicou a pesquisar sobre a história da Chica da Silva, né? Quem foi a Chica da Silva de fato? Pesquisando documentos, pesquisando sobre
a vida da Chica da Silva, ela descobriu que a Chica, entre outras coisas, ela frequentava muito os ambientes de brancos, de pessoas brancas, né? E ela foi enterrada numa igreja que só pessoas brancas poderiam ser enterradas. E aí, através dessas pesquisas, a professora entendeu que essa Chica que a gente conhece é uma Chica criada pelo olhar masculino branco que não condiz com a realidade. Porque ela ainda coloca que se a Chica fizesse tudo isso que a gente acha que ela fazia, né, ela não seria aceita nessa sociedade branca como ela foi aceita, né? A professora ainda fala, ó, através dos documentos pesquisados e do comportamento de toda a sua vida, foi possível montar uma concha de retalhos que contradiz completamente a personalidade de Chica conhecida por todos nós. Segundo a professora, a própria estabilidade do casamento com o nobre branco, o fato de Chica frequentar a elite e todas as irmandades brancas do Tijuco e de ter sido enterrada no cemitério da igreja São Francisco de Assis, destinada aos brancos ricos, são provas suficientes de que ela era uma mulher que se portava de acordo com os padrões morais e sociais da época. Caso contrário, seria impossível que Chica tivesse esses privilégios, reforça a pesquisadora. Essa questão de orgias, essa questão de arrancar o dente e arrancar a língua e tudo isso que a gente conhece como sendo a Chica da Silva não corresponde à realidade, só corresponde à visão branca de homens brancos sobre essa mulher, assim. É achar que ela não conseguiria esse relacionamento de outra maneira. Ela foi uma mulher que muito à frente do tempo em vários sentidos, assim. Então vale a pena pesquisar um pouco mais sobre a Chica da Silva, sair desse imaginário que é um imaginário branco e que não corresponde a quem foi de fato a Chica da Silva, assim. Então, gente, eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui que se chama Heroínas Negras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes. Eu li em um dia. Ele é muito maravilhoso mesmo. Eu quero agradecer a Ana maravilhosa que assiste o canal e que fez o favor de me emprestar essa obra-prima que, assim, que eu acho que todo mundo tinha que ler, porque é muito essencial e seria muito interessante se, inclusive, nas escolas eles adotassem esse livro, porque a leitura dele é muito fácil e ele é muito rico em detalhes. E aí eu separei aqui 3 histórias de 3 mulheres incríveis que eu particularmente não conhecia com detalhes assim a história delas, para poder trazer para vocês. Aí a primeira é a Eva Maria do Bom Sucesso, que era uma negra alforriada que trabalhava como quitandeira no Rio de Janeiro. Em 1811, montou seu tabuleiro numa calçada na região de Bom Sucesso, quando uma cabra, tangida por um escravo, levou uma penca de bananas e um maço de couves. Eva perseguiu a cabra com uma vara na tentativa de recuperar suas mercadorias, quando deparou com o dono do animal, o senhor branco José Inácio de Souza, que, indignado, a esbofeteou. A Eva, que não era boba nem nada, ela revidou. E aí, ela foi parar na justiça, mas as 30 pessoas que estavam presentes, estavam lá no local na hora que aconteceu e viram tudo, depuseram de forma unânime em seu favor. Dessa forma, Eva foi um raríssimo exemplo de uma mulher negra que conseguiu vencer um caso contra um senhor branco, que acabou sendo preso. Gente, quando eu li isso, eu virei e falei, cara, que orgulho, assim, sabe? E falam que no julgamento mesmo, pelo menos tá escrito aqui no livro, que ela não se calou, sabe? Ela não se calou, falam que ela ficou com a garganta seca de tanto que ela falava. E falava o tempo todo, ela mesma se defendia, sabe? Que orgulho. E como que eu não conhecia essa mulher? Você conhecia? Tipo... Eu não conhecia. Cara... Eu nunca tinha ouvido falar, sabe? E ela foi sensacional. E aí, se a gente tá falando de pessoas negras controversas, né? Pessoas negras tidas como radicais e tudo mais, a gente tem que falar de quem? Malcolm X, ou mais, talvez um dos mais controversos aí que a gente conheça, né? Malcolm Little, que é o nome dele na certidão e tudo mais, né? Nasceu em Omaha, nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 1925 e se tornou mais conhecido como o Malcolm X, né? E aí ele adotou o nome
X, né, o X no lugar do sobrenome, uma vez que o sobrenome Little não era o seu, nem mesmo da sua família de fato, e sim imposto por um sistema escravocrata, né? Uma vez que quando a pessoa negra vinha para as Américas, o branco que se considerava dono daquele escravizado colocava o sobrenome dele naquele escravizado. E aí, na escola, o Malcolm ele era considerado um bom aluno, até que ele disse para um professor que ele queria ser advogado. E aí o professor riu da cara dele e falou que com a cor dele ele devia querer outra coisa, porque ele sendo negro, ele jamais seria um advogado. E aí, depois disso, ele meio que se desencantou com a escola, com o estudo, com o conhecimento, e aí começou a se tornar um aluno problema. O Malcolm, na fase adulta, ele se tornou um jovem envolvido em falcatruas e aí pequenos crimes. Ele começou ali no jogo de cartas, se tornou viciado em apostas, e aí vendeu drogas também. E aí teve um momento que ele se juntou com 2 mulheres brancas, mais um amigo dele negro, para cometer um assalto, né? Uma dessas mulheres brancas era a amante dele, porque ela era casada. No primeiro assalto a uma casa, eles conseguiram se dar bem, mas aí no segundo assalto eles foram pegos. As 2 mulheres brancas tiveram suas penas reduzidas e pegaram de 1 a 5 anos. E aí o Malcolm depois até falou, né? Apesar de elas também serem ladras, elas eram brancas. Na prisão, o Malcolm recebeu carta do irmão falando sobre a questão do islamismo e tudo mais, e ele não deu ideia. E aí depois o irmão colocou assim: não coma carne de porco e para de fumar, e lhe mostrarei como sair da prisão. Quando o irmão dele foi visitar, e o Malcolm estava ansioso para saber como que ele poderia sair da prisão sem comer carne e sem fumar, e aí o irmão dele falou sobre o Elijah Muhammad. Seu irmão contou que Alá viera para a América e se apresentou a um homem chamado Elijah, um homem negro, afirmando que o homem branco era o demônio. E aí, quando ele ouviu essa afirmação, ele passou a lembrar de tudo que tinha acontecido na vida dele, assim. Da avó dele ter sido estuprada por um homem branco, e aí a mãe dele ser fruto desse estupro. O professor dele, que disse que ele não poderia ser advogado porque ele é negro. E aí ele se lembrou dessas mulheres brancas. No final das contas, deixaram eles lá na prisão mofando e elas saíram com 1, 2 anos, mesmo elas sendo ladras também. E ficou mais interessado na questão do Elijah e na questão da religião. E aí, para começar a responder as cartas do Elijah, ele começou a estudar bastante e começou a ler muitos livros. Contam que na prisão ele se tornou um leitor voraz mesmo, assim, lendo desde grandes clássicos até livros mais populares. Acho que ele leu a Bíblia toda de cabo a rabo, sabia ela de cor e salteado. Ele se tornou um excelente orador. E ele copiou o dicionário inteiro para ter mais vocabulário e saber melhor escrever as cartas e saber ser um melhor orador também, enfim. Ele saiu da prisão em 1952 e ele já saiu numa caravana para visitar o templo número 2, como eram chamadas as mesquitas. A partir dali, o Malcolm passou a colaborar no templo número 1, e aí ele participava da pescaria, né, que era ir conversar com outras pessoas negras para que elas fossem visitar o templo. Em 3 meses, ele triplicou o número de fiéis, com a maneira dele de falar, com a maneira dele de chegar até as pessoas. E resultou ali numa ascensão meteórica dentro da nação do Islã, né? Ele logo estava ministrando grandes encontros ali, falando para a imprensa. E como ele era esse cara muito inteligente, que falava muito bem e muito convicto das coisas que ele acreditava, ele era um cara que, por exemplo, chamavam ele para ir numa faculdade para debater com um professor branco lá, doutor, não sei o que, ele ia. Chamavam ele para dar entrevista, programa de TV, ele ia. Sabe, ele não tinha problemas com debater com ninguém, assim, porque ele realmente tinha um grande conhecimento. Ele tinha um grande conhecimento, ele sabia e ele acreditava naquilo que ele pregava. E aí ele passava justamente essa convicção para as pessoas. Porque a principal ideia que o Malcolm defendia era a Black Supremacy. Ou seja, que pessoas negras deveriam se juntar para criar uma nação própria. Pessoas negras deviam entender o quanto elas são importantes e o quanto elas não precisam de pessoas brancas. As pessoas negras deviam entender que elas precisam estar juntas e precisam se proteger, porque é a união de pessoas negras que vai fazer a diferença. Batia muito nessa tecla, assim, sobre pessoas negras que vão transformar a sociedade e não esperar que pessoas brancas façam isso pela gente. E aí, o Malcolm, ele acabou tendo muito mais destaque que o Elijah, né, que era o líder da nação islã.
ele começou a ter muito mais destaque. E aí, com isso, começou a gerar muitos ciúmes dentro da própria religião. E uma parte muito grande que estava com ele e que o seguia fielmente, mas tinha uma parte também que estava muito incomodada. O Malcolm, ele acabou viajando para Meca com o objetivo de conhecer melhor o Islã, né? E aí ele rompeu com a nação do Islã, que com essa liderança do Elijah e tudo mais. Quando ele voltou, perguntaram para ele se ele ainda acreditava que os brancos eram o demônio. E aí o que ele respondeu foi: os brancos são seres humanos na medida em que isso for confirmado em suas atitudes em relação aos negros. Ou seja, ele estava mudando as convicções dele, né, que estavam muito atreladas à nação do Islã e ao Elijah. E aí ele fundou a Organização de Unidade Afro-Americana, que era um grupo não religioso. Ele fundou esse grupo com o objetivo de realmente unir os afro-americanos lá nos Estados Unidos. Porém, no dia 21 de fevereiro de 1965, na sede da organização, né, o Malcolm recebeu 16 tiros de balas de calibre 38 e 45. A maioria deles o atingiu no coração. Ele foi assassinado com apenas 39 anos, muito jovem, na frente de sua esposa Betty e de suas 4 filhas. Foi assassinado por 3 membros da nação islã. E aí até hoje tem muito essa discussão de que até que ponto foi só a nação islã, até que ponto o governo norte-americano está envolvido nesse assassinato também, enfim. E aí ele não teve tempo de continuar as suas novas ideias, né? Ele não teve tempo de elaborar melhor a sua organização e o que ele queria para os negros norte-americanos. Assim. Assistam ao filme Malcolm X, que é dirigido pelo Spike Lee. A gente já indicou esse filme há um tempo atrás e voltamos a indicar mais uma vez. A Mariana Crioula, uma escrava brasileira que vivia em Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. Ela trabalhava como costureira em mucama e era considerada uma das escravas de confiança da Casa Grande. Em 1838, Mariana participou da maior revolta de escravos do Rio de Janeiro, liderada pelo ferreiro Manuel Congo, que reuniu cerca de 300 negros de fazendas vizinhas. Apesar de ter sido casada com outro negro escravo da fazenda, foi nomeada rainha do Quilombo junto a Manuel, que era chamado de rei. Em 1839, foi capturada com outros 15 fugitivos e levada a julgamento. Ao ser questionada, Mariana alegou ter sido induzida à fuga e, para sua surpresa, foi absolvida, junto a todas as outras mulheres, provavelmente a pedido da senhora para quem trabalhava, mas precisou assistir ao enforcamento de seu companheiro Manuel Congo. Eu tava lendo, eu cheguei na parte, ela e as outras mulheres foram todas liberadas e tudo mais. Aí eu virei e falei, cara, eu não tô acreditando, sabe? Eu, pelo menos, tenho sempre a impressão de que as histórias dessas pessoas negras que lutaram tanto para que a gente tivesse aqui hoje, eu tenho sempre a impressão de que ou a história sempre teve um final trágico, assim, sabe? Igual aconteceu com o Manuel Congo. E aí, quando eu cheguei nessa parte, eu virei e falei, nossa, é possível pra gente, sabe? Lutar e ainda viver pra ver os frutos daquilo que a gente plantou, sabe? E aí, quando eu cheguei na parte do enforcamento do Manuel, eu virei e falei, E aí, quando cheguei na parte também que fala que a senhora lá, que foi provavelmente a pessoa que pediu para que todas as mulheres fossem liberadas, eu virei e falei, então, né? Tem sempre o interesse por trás, né? Porque, afinal de contas, eram, tipo, burros de carga, né? E aí eram mercadorias muito valiosas e não podiam perder tanta mão de obra assim. Ler esse livro, assim, pra mim foi uma experiência muito boa, porque realmente eu li num dia em que eu tava bem desanimada e tal, e aí ver essas histórias assim, sabe, me fez ver como a gente é um povo que resiste. Me enche de orgulho ver que a gente nunca engoliu tudo calado, como sempre ensinaram pra gente. Que a gente sempre resistiu e que a gente vai sempre continuar resistindo. Enquanto tiver uma pessoa negra, enquanto a gente tiver força, a gente vai continuar resistindo. Temos agora um líder sul-africano, que é o Steve Biko, o Steve Bantu Biko, mais conhecido como Steve Biko. Ele nasceu em Tarkastande,
né, na África do Sul, no dia 18 de dezembro de 1946. Ele foi ativista anti-apartheid na África do Sul nas décadas de 1960 e 1970. Estudava medicina dentro de uma universidade onde ele ajudou a fundar a Organização dos Estudantes Sul-Africanos, cuja agenda incluiu a autossuficiência política e da unificação de estudantes universitários em uma consciência negra. Em 1968, Biko foi o primeiro presidente negro eleito desse grupo. Em 1972, ele foi expulso da universidade por conta dessas atividades políticas que ele exercia e tornou-se presidente honorário da Convenção do Povo Negro. Ele foi banido pelo governo do apartheid em fevereiro de 1973. E ser banido significa que ninguém poderia falar sobre ele, ninguém poderia ler coisas que ele tivesse escrito, não poderia ter grupos onde ele fosse falar. E mesmo assim, apesar dessa repressão do governo, ele continuou representando um papel significativo na organização de protestos contra o apartheid, como a revolta de Soweto do dia 16 de junho de 1976. O governo começou a perseguir o Biko ainda mais, começaram a caçar mesmo ele, assim. E aí, no dia 11 de setembro de 1977, a polícia o carregou nas costas de uma Land Rover, nu e contida em algemas, para levá-lo para uma prisão com instalações hospitalares. Ele estava quase morto devido a lesões anteriores. Ele morreu logo após a chegada na prisão, em 12 de setembro. A polícia alegou que a morte foi resultado de uma greve de fome prolongada, mas a biópsia revelou múltiplas contusões, escoriações e que ele acabou morrendo devido a uma hemorragia cerebral. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com greve de fome. Ficou comprovado que ele foi torturado mesmo na prisão. Porém, nenhum policial que prendeu e torturou Biko foi responsabilizado e o Estado alegou falta de provas. A importância do Steve Biko para a questão da população negra mundial, não só na África do Sul, é que ele desenvolveu uma intensa preocupação com o desenvolvimento da consciência negra, né? Ele que inaugurou muito esse termo consciência negra que a gente usa até hoje. Ele acreditava que essa consciência era a chave para a luta das pessoas negras. Para ele, a principal luta, né, dentro do apartheid era fazer com que pessoas negras entendessem o seu valor, fazer com que pessoas negras tivessem consciência de que elas são pessoas que merecem tanto direito quanto qualquer outra pessoa, que pessoas negras são importantes quanto qualquer outra pessoa, que pessoas negras têm a sua beleza, têm o seu valor, têm sua intelectualidade, tanto quanto qualquer outra pessoa. E essa era a principal luta do Steve Biko, assim. Enquanto ele lutava, né, em vida, o Steve Biko, nos seus escritos, tentou capacitar pessoas negras e ele era famoso pelo slogan Black is Beautiful. E o próprio escreveu: "Você está bem como você é. Comece a olhar para si mesmo como um ser humano." E aí, gente, para finalizar essa lista, a gente tem a tia Ciata, maravilhosa, cujo nome de nascença era Hilária Batista de Almeida, que nasceu em Santo Amaro, na Bahia, em 1854. Cozinheira e mãe de santo, foi iniciada no candomblé, em Salvador, e levou o samba de roda ao Rio de Janeiro, em 1876, onde conheceu o pai de sua primeira filha. Trabalhou como quituteira, sempre com suas vestes de baiana, para sustentar a filha. Em sua comida, expressava sua convicção no candomblé, apesar dessa religião ser proibida naquele tempo. Mais tarde, casou-se com João Batista da Silva, com quem teve 14 filhos. Sua casa na Praça 11 era ponto de encontro de diversos personagens do samba e compositores importantes. A polícia perseguia esses encontros, mas sendo também curandeira, tia Ciata curou uma ferida na perna do presidente Venceslau Braz e, em troca, pediu um emprego para seu marido. Ela faleceu em 1924, mas até hoje sua casa é referência do samba e do candomblé no Rio de Janeiro. É mais uma mulher negra incrível e que tem um legado muito importante, assim, ela é lembrada até hoje por essa questão do samba, e aí a gente precisa pesquisar porque ela não se resumia só a isso, né?
Então, gente, a gente fez essa listinha humilde aqui, né, só com essas pessoas, mas assim, tem várias outras, e aí contem outros detalhes a respeito da história dessas pessoas, até mesmo que a gente mencionou aqui nesse vídeo, que a gente... Enfim, por questão de tempo mesmo, não pôde contar mais coisas e tudo mais. Deixem outras pessoas também. E aí, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal. Passem nas nossas redes sociais para dar aquela moral pra gente. Passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha para ajudar esse canal. Um beijão, até o próximo vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.